caso de... Então, a formulazinha que a gente aprendeu lá no início da disciplina, e agora nós vamos voltar com tudo nessa fórmula, que é fenótipo é igual a genótipo mais meio. Então, fenótipo é aquele que você vai medir. É a altura da planta, é a produção de leite em litros, é a produção de carne em quilos, é a altura em centímetros. Então, isso é o fenótipo. O genótipo é o que está no DNA, ou seja, é o que o indivíduo é, excluindo o efeito do meio. Diante dessa influência do meio, nós precisamos pensar que o meio ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar. E, além do meio, nós temos vários outros fatores que vão interferir na manifestação do fenótipo. Então, nós lembrando do que seria o genótipo. O genótipo é o que está no DNA de um indivíduo. Então, é a sequência de aminoácidos que esse indivíduo apresenta. Esses aminoácidos eles serão transcritos em RNA mensageiro, traduzidos em proteínas, e essas proteínas irão manifestar o fenótipo do indivíduo. Então, isso que é a expressão gênica, que é quando que essa característica vai sair lá no DNA até o fenótipo. Então, além do efeito ambiental, nós temos o efeito genético, que tem, por exemplo, epigenética, epistasia, pleiotropia, então vários outros fenômenos que interferem também na expressão gênica e que, portanto, influencia a expressão, influencia a característica que o indivíduo vai manifestar, influencia o seu fenótipo. Então, como eu venho dizendo, o fenótipo ele apresenta grande influência ambiental. E quando nós trabalhamos com melhoramento genético, no melhoramento genético nós precisamos selecionar os melhores indivíduos. Nós precisamos aumentar a média, seja a média, seja a qualidade daquela população. Então, eu quero selecionar os melhores indivíduos para começar um programa de melhoramento daquela característica. Então, pensando em uma característica quantitativa, eu tenho grande efeito ambiental. Então, como que eu faço para selecionar os indivíduos superiores? Uma maneira de diminuir, de anular esse efeito ambiental é trabalhar com média. Então, como a influência ambiental na característica quantitativa é muito grande, nós aprendemos, né? Vocês vão aprender ou já aprenderam lá na estatística experimental que nós temos os princípios do controle, né? Que é a repetição, a casualização, os princípios da experimentação, que é a repetição, casualização e controle local. Então, qual que é o objetivo dessas três técnicas, né? A repetição, a casualização e o controle local é justamente estimar o efeito do ambiente. Estimando o efeito do ambiente, eu tiro o efeito do ambiente. Tirando o efeito do ambiente, eu chego no meu genótipo. E aí eu consigo selecionar os genótipos superiores de verdade e não aquele genótipo que o meio está ajudando. Ou então, eu vou descobrir qual que é o genótipo que o meio está atrapalhando. Então, por causa disso, nós trabalhamos com média. Por isso que eu mostrei para vocês, lá no exemplo das flores, que nós avaliamos vários indivíduos. Por quê? Porque um indivíduo apenas não é confiável. Eu preciso avaliar vários indivíduos para aumentar a confiabilidade dos meus dados. E a partir dessas mensurações, dessas avaliações, eu estimo o valor genotípico a partir do valor fenotípico dos indivíduos. Ou seja, eu chego no genótipo a partir da estimativa do ambiente. Então, como que eu excluo esse efeito ambiental? Eu vou adotar a repetição e aí eu consigo estimar a variância ambiental. Então, o que é uma repetição? A repetição é quando eu tenho mais
de uma vez aquele tratamento. Então, por exemplo, se eu avaliar uma determinada cultivar, eu vou avaliar em um local, em outro local, em outro local, que nós chamamos de parcela, que é a unidade experimental onde aquele tratamento está sendo aplicado, que no nosso caso o tratamento é uma cultivar, que é um genótipo que eu posso chamar de G1, genótipo 1. Então, o genótipo 1, aqui nessa primeira repetição, que é o bloco 1, B1, ela ficou numa mancha de solo vermelha. Essa mancha de solo vermelha é uma mancha de pH baixo e de baixo nível de fertilidade. No bloco 2, o genótipo 1 ficou numa mancha de solo verde, que significa uma mancha de solo mais fértil. Então, aqui, o genótipo 1 ele foi favorecido pelo ambiente, enquanto que no bloco 1 ele foi prejudicado. E no bloco 3, o genótipo 1 ele ficou numa área nem com a fertilidade alta, nem com a fertilidade baixa. Então, aqui o ambiente foi como se fosse nulo para esse genótipo. Então, a repetição é por isso. Porque se eu avaliar só aqui, nesse bloco 1, só nessa região, então o genótipo 1 ele foi prejudicado por estar numa mancha de solo de pouca fertilidade. Então, aqui eu iria subestimar o efeito do genótipo 1. Por outro lado, no bloco 2, se eu avaliasse só essa área aqui do genótipo 1, só nessa região aqui, eu estaria superestimando o desempenho do genótipo 1. Então, por isso que nós fazemos repetição. E a casualização é para evitar a covariância entre o genótipo e o ambiente. Assim, com a casualização, eu permito que os melhores genótipos ocupem, eu evito, na verdade, que os melhores genótipos ocupem os melhores ambientes e os piores genótipos os piores ambientes e vice-versa. Então, aqui eu tenho que a variância fenotípica, que é a variância do fenótipo, é igual à variância do genótipo, mais a variância do meio, mais 2 vezes a covariância do genótipo mais o meio. E como que eu estimo a variância ambiental? Quando eu trabalho com gerações, eu consigo estimar exatamente o valor da variância ambiental. Então, por exemplo, eu tenho pai 1, pai 2 e F1. Nós comentamos na aula passada que avaliando que o pai 1 é uma linhagem, o pai 2 é uma linhagem e a F1 é um híbrido. Então, a F1 é a geração, é um híbrido, né? A geração F1. O pai 1, por exemplo, é um genótipo azão-azão. Então, se eu pegar 100 sementes do genótipo do pai 1, 100 sementes do pai 1, todas essas sementes terão genótipo azão-azão para o GNA. O pai 2 é genótipo azinho-azinho. Então, se eu pegar 100 sementes, 200 sementes, 300 sementes do genótipo pai 2, do pai 2, todas elas terão genótipo azinho-azinho. E do F1 é a mesma coisa. Se eu pegar 100, 200, 300 sementes do genótipo da F1, que é o híbrido, todas elas terão genótipo azão-azinho. Então, eu não tenho variação dentro das sementes do pai 1. Por quê? Porque todas são iguais. Então, eu não tenho variação genotípica, não tenho variação do genótipo, porque todos os genótipos são iguais. Como todos os genótipos são iguais, se nós voltarmos aqui nessa forma, então se todos são iguais, então o G, que é o genótipo, é igual a 0. Se o G for 0, então eu tenho aqui que o F, o fenótipo, é igual ao meio. Então, se o fenótipo é igual ao meio, o que eu avaliar que é o fenótipo, por exemplo, a altura, o peso, eu vou estar avaliando nesses indivíduos que são linhagens, indivíduos homozigotos, ou um indivíduo híbrido, que é
toda a população da F1 é a mesma, porque F1 é 100% azão-azim. Então, eu vou estar estimando o efeito do meio. Então, o efeito do meio que incide sobre o pai 1 é aquele efeito que eu avaliei e, uma vez que todos os genótipos são iguais, é aquele valor que eu encontrei. No pai 2, a mesma coisa, e na F1 a mesma coisa. Equilibrando, dividindo por 4, por quê? Porque F1, que é o heterozigoto, na geração F2, que eu tenho 1/4 de azão-azão, que é o genótipo do pai 1, 1/4 de azinho-azinho, que é o genótipo do pai 2, e 2/4 de azão-azinho, que é o genótipo da F1, eu equilibro aqui proporcionalmente com 4. Então, o genótipo da F2 é o fenótipo da F2, que foi aquele que eu avaliei, menos o meio que incide sobre F2. O meio que incide sobre F2 é o mesmo meio que incide sobre o azão-azão, que é igual o meio do pai 1, azinho-azinho, que é igual ao meio do pai 2, e azão-azinho, que é igual ao meio da F1. Após estimar a variância do meio, eu pergunto para vocês, como nas características quantitativas o efeito ambiental é significativo, é bem relevante, e se por acaso o efeito ambiental for maior que o efeito do tratamento ou do genótipo? Como nós podemos saber a magnitude dos efeitos do genótipo e do efeito ambiental? E qual teste que nós usamos para verificar se o efeito de um tratamento é significativo ou se a diferença se deu apenas por efeito ambiental? Esse teste que nós usamos é o famoso teste F. Então, é como se fosse uma balança. Eu quero saber para que lado que a balança pesa. Se para o lado do genótipo, indicando que realmente a diferença se deu devido às diferenças genéticas, ou se a balança pesa mais para o lado do ambiente, ou seja, a maior parte da variação deve-se ao efeito do ambiente. Então, quando nós realizamos esse teste e o efeito do genótipo é significativo, então que bom! Então, o efeito ambiental não foi tão pronunciado. Ou, se ele aconteceu, como ele sempre acontece, o efeito do genótipo foi mais relevante, pesou mais nas diferenças daquele trabalho que você está fazendo. Agora, se o peso da variância ambiental for muito grande, então o seu trabalho não tem validade. Você precisa repetir o seu trabalho. E aí o teste F, ele tem essa missão de ser o teste que mede o peso da variância ambiental e da variância devido ao tratamento, ou que no nosso caso aqui seria o efeito do genótipo. O teste F, que é o teste Fischer, ele funciona como uma balança e ele vai testar a significância do tratamento. Então, o teste F, ele desmembra a fonte de variação em genótipo e em resíduo, que é o erro, que no nosso caso seria o efeito do ambiente. O teste Fischer, ele vai medir a significância, então, se o F for significativo para genótipo, então quer dizer que aquele experimento, ele teve o tratamento significativo, ou seja, no nosso caso, genótipo. Então, tem diferença entre os diferentes genótipos que nós estamos testando. O teste Fischer, que é o teste F, a gente testa a soma de quadrado com o grau de liberdade. E esse teste é feito assim, com grau de liberdade, porque o grau de liberdade é o denominador mais apropriado para tornar a soma de quadrado uma estimativa que não seja tendenciosa para a variância. E aí nós temos o efeito fixo e o efeito aleatório. O efeito fixo é aquele que não pode ser extrapolado para outras situações, e o efeito aleatório ele pode ser extrapolado. Então, como nós podemos eliminar a influência ambiental?
nós devemos, na verdade, trabalhar com média de um conjunto de indivíduos. Lembra que eu comentei com vocês que nós não podemos avaliar uma característica quantitativa baseada apenas em um indivíduo? Nós precisamos medir vários indivíduos. Então, por isso que nós precisamos de um conjunto de indivíduos para que eu tenha repetição daquela variável que eu estou avaliando. Então, quando eu faço o estudo desses caracteres a nível de população, como a influência ambiental é grande, fica mais difícil chegar no valor real. Então, por isso que nós medimos vários indivíduos. E aí, desmembrando a variância ou o fenótipo é igual a genótipo mais meio. O que seria o genótipo? O genótipo ele pode ser desmembrado em vários componentes, 3 componentes, que é o componente A de aditivo. O efeito aditivo é o efeito do alelo, é o efeito do alelo de verdade, o efeito do alelo de fato. O D, que é devido aos desvios de dominância, é uma relação intralélica, onde o encontro de 2 alelos diferentes, nós podemos ter uma interação bioquímica que vai acrescentar no fenótipo daquele indivíduo. E nós temos o I, que são interações interalélicas, como por exemplo o efeito de epistasia, que nós aprendemos na segunda prova. Entretanto, nós vamos ignorar o efeito de interações epistáticas e vamos focar no efeito aditivo e no efeito de dominância. A, aditivo, é o valor do alelo. E D, que é o desvio de dominância, nós medimos no heterozigoto. Então, o efeito aditivo é o valor do alelo. Todos os genótipos têm efeito aditivo, porque todos os genótipos têm alelo, seja o homozigoto, dominante, heterozigoto ou recessivo. Entretanto, o desvio de dominância é só alelos diferentes. Então, o desvio de dominância eu só consigo visualizar no heterozigoto. Então, na genética quantitativa, é muito difícil chegar no valor real. Então, por isso, nós trabalhamos com variância. A variância é a quantidade de variação dentro dos valores de cada fração. Então, por exemplo, o componente de variância fenotípica, que é o VF, variância fenotípica, nós vamos medir a variação do fenótipo, do valor fenotípico, que é aquele que eu medi na população, naquele indivíduo, nos indivíduos. O componente de variância genotípica, que é o VG, é os valores cuja variância é medida no valor genotípico, ou seja, excluindo o efeito ambiental. A aditiva é a variância aditiva, que é o valor genético, que é o valor do alelo em si. A dominância, que é o VD, que mede a variância dos desvios atribuídos à dominância quando encontra 2 alelos diferentes, ou seja, no heterozigoto. A de interação, que é aquela que nós vamos ignorar, que é devido a interações epistáticas, e a do ambiente, que é VM ou VE, que são os desvios atribuídos ao ambiente. Então, nós temos que a variância fenotípica é igual à variância genotípica mais a variância do meio. E lembrando que a variância genotípica é a variância aditiva mais a variância devida aos desvios de dominância. O que é de fato herdável é a variância aditiva. E a variância devida aos desvios de dominância é a interação entre alelos diferentes. A interação não é passada aos descendentes, apenas os alelos é que são passados para os descendentes, ou seja, nós mensuramos a variância do meio, excluímos da fenotípica e chegamos na genotípica. Na genotípica, nós vamos desmembrá-la em efeito aditivo e efeito de dominância. Um exemplo para vocês entenderem o que seria variância aditiva e devido aos desvios de dominância seria, supondo que a produtividade de grãos em feijoeiro seja governada pelo gene A. O alelo azão confere 2.000 kg de produtividade. Cada alelo azinho confere 1.000 kg de produtividade. Então, o genótipo azão-azão, que é o dominante,
ele tem 2 alelos azão. Então, 2.000 mais 2.000. Então, ele produz 4.000 quilos. 2.000 de um alelo azão mais 2.000 de outro alelo azão. O heterozigoto, azão-azinho, ele produz 3.000 quilos. Então, esses 3.000 quilos é 2.000 do alelo azão e 1.000 do alelo azinho. E o indivíduo azinho-azinho, ele produz 2.000 quilos. 1.000 de um alelo azinho e 1.000 do outro alelo azinho. O heterozigoto, nesse caso, ele é o valor exato da soma dos alelos. Então, se eu tenho só o efeito do alelo, eu tenho só efeito aditivo. Agora, vamos estimar esses valores para milho. Então, um exemplo de desvio de dominância, que é efeito aditivo mais o desvio de dominância. Então, o alelo Bzão, em milho, ele proporciona a produção de 3.000 quilos. O alelo Bzinho, 2.000 quilos. O indivíduo Bzão, ele produz 6.000 quilos, ou seja, 3.000 do primeiro alelo Bzão e 3.000 do outro alelo Bzão. O indivíduo Bzinho, ele produz 12.000 quilos, ou seja, é 3 do primeiro alelo Bzão, 2.000 do alelo Bzinho, e aí tem 7.000 que eu não sei de onde veio, porque o efeito do alelo é 3 mais 2.000, que seria 5.000. O Bzinho produz 4.000, que é 2.000 do alelo Bzinho, mais 2.000 do outro alelo Bzinho. Então, voltando aqui nesses 7.000, o que aconteceu? Acontece que, ao encontrar o alelo Bzão, encontrar com o alelo Bzinho, são 2 alelos diferentes. Então, ativou rotas bioquímicas a mais do que ativaria quando tem um alelo só. Então, é como se fosse um encontro muito bom, muito positivo, onde, além do efeito do alelo Bzão e o efeito do alelo Bzinho, eu tenho um efeito da interação de quando Bzão se encontra com Bzinho. E essa interação é tão boa, que ela leva o indivíduo heterozigoto a ter uma média muito superior do que seria estimado só pela média dos seus genitores. Pela média dos genitores, que é 6 e 4, então 6 mais 4, 10 dividido por 2, 5. Pela média dos genitores, era para o Bzinho ter a produção de 5.000 quilos, que é o efeito aditivo. Só que, pelo fato de 5 dos alelos Bzão e Bzinho se encontrarem, e o que nós chamamos de desvio de dominância, o heterozigoto ele teve uma produtividade além da soma dos alelos. Por quê? Por causa do efeito da interação entre esses alelos. Então, o heterozigoto ele tem essa produtividade superior por 2 motivos. Pelo efeito aditivo, que é o efeito do alelo Bzão, 3.000, Bzinho, 2.000, e somado o efeito da interação entre o alelo Bzão e o alelo Bzinho.